Perfeito. Arthur, agora a gente vai passar para o assunto da SAF, né? Como você já falou no começo do programa, para quem chegou depois, o Arthur é botafoguense fanático e declarado. E o pessoal já está muito perguntando aqui no chat sobre a sua expectativa para a SAF, né? O Botafogo que passou pelo processo agora de ser uma sociedade anônima de futebol. E primeiro eu vou te perguntar assim, enquanto botafoguense, qual a sua expectativa para a SAF do Botafogo? São duas expectativas, Álvaro. A primeira, do meu ponto de vista, já há algum tempo, era SAF ou morte. Com as dívidas de Botafogo, Cruzeiro e outros clubes que ainda não entraram em crise, mas tem outros clubes que têm balanços estranhíssimos, né? Que dependem de mecenas, que dão dinheiro, etc. Não são sustentáveis alguns clubes que estão no topo da tabela. E no caso do Botafogo era isso, ou falir, ou pior até do que fechar, se apequenar para sempre. E aqui vem a minha segunda expectativa para a SAF. As duas últimas, excluindo a do Durcésio Melo, as duas gestões anteriores pensaram pequeno o Botafogo. Pensaram pequeno. Né? O CEP e o Mufarrege pensaram pequeno. Eventualmente bem intencionados, mas pensaram pequeno o Botafogo. Né? O Maurício Assunção, que saiu do clube tocado, ele tem o mérito de ter pensado grande o Botafogo. Foi lá buscar o Sedoff, o Lodeiro, o Botafogo acabou tendo a ressaca disso, que foi piorar a situação financeira, mas ele entendia. E, na verdade, o futebol é um equilíbrio complicado. Você não pode pensar pequeno, porque senão, de fato, você fica pequeno. Né? O Ducésio conseguiu um equilíbrio ali, né? Conseguiu um equilíbrio entre pensar pragmaticamente um Botafogo. E acho que a minha expectativa para a SAF é que ela tire de vez o Botafogo de se pensar pequeno. O Botafogo não pode se pensar pequeno por conta da história, por conta da torcida, por conta do patrimônio, não só material, como imaterial também. Né? Quando o Botafogo consegue fazer alguma coisa que reverbere no mundo, todo mundo sabe o que é o Botafogo, todo mundo reconhece o uniforme, história. Só que nesse primeiro momento, eu acho que é firmar o Botafogo como um time médio. Não tem nenhum sentido pejorativo disso. Fazer com que o Botafogo não caia novamente, não enfrente crises graves, que fique ali na posição de Atlético Paranaense, Bragantino, etc., ali no meio da tabela, ou até mesmo os clubes do Ceará, Fortaleza e o Ceará, que deram uma boa saneada em suas finanças, etc. Então, esse é o primeiro momento da SAF, estabilizar o Botafogo. Um segundo momento, aí sim, pode ser fazer com que o Botafogo vá lá para cima e comece a disputar, mas depende dessa primeira base. Não adianta, sei lá, evidentemente eu vou chutar, contratar sei lá, o De Bruyne para jogar o Campeonato Brasileiro e depois não ter dinheiro para pagar o De Bruyne, cair de novo. Nós já vimos esse filme, né? Então não pode ser uma coisa assim. Então a minha expectativa é essa, assim. Primeiro, para mim, não tinha a conversa, era SAF ou morte, muito Arthur, claramente. E quando segundo é firmar a gente como um clube médio, para depois sim dar a volta por cima. Diga, Matheus, desculpa. Arthur, quando a SAP ela foi anunciada, muitos da imprensa foi contra, né? Também muitos questionavam, porque a SAF é uma novidade aqui no Brasil. A gente vê muito a SAF nos clubes da Europa, já tem alguns. É uma forma diferente de negociar futebol. Você acredita que a SAF ela possa mudar o pensamento dos clubes adiante? Você acredita que o John Texas ele possa melhorar alguma coisa aqui no Brasil, questão de profissionalismo, gestão? Eu espero que sim, porque a médio prazo é SAF ou morte para o futebol brasileiro também. Num futebol altamente globalizado, onde a transmissão de TV que rende dinheiro, pensem na Premier League inglesa. Ela não tem a mesma disparidade técnica, mas eu penso ela às vezes como uma espécie de NBA do futebol. O espetáculo está lá, o estádio está sempre cheio, a maior parte dos craques, no ponto dos cascos, está jogando na Inglaterra. Né? Você tem o De Bruyne jogando, que eu citei há pouco, é um jogadoraço, né? Jogando na Inglaterra, companheiro de seleção Lukaku, muito bom jogador. E acho que se o futebol brasileiro não se reinventar também, ele também vai se tornar desimportante, como são os outros futebols latino-americanos aqui, o Uruguai, o argentino. Né?
não tem a mesma importância global, porque a concorrência é essa, a gente vai concorrer com um campeonato inglês, com um campeonato espanhol, etc. E a SAF, ela só não me parece necessária, só tem um clube, na verdade, no Brasil, que eu acho que a SAF, em princípio, ela não é necessária, que é o Flamengo. Que o Flamengo, na gestão anterior do Bandeira de Melo, conseguiu dar uma bela saneada nas suas contas, e o Flamengo se tornou aquilo que sempre podia ter sido, autossustentável. Com o tamanho da torcida que ele tem, bem gerido, ele não precisa ter um mecenas, um patrocinador master tipo Unimed ou Parmalat, coisa parecida. Mesmo o Palmeiras, que é perto disso, depende mais de uma certa boa vontade de patrocinador. É mais sustentável, porque tem o Allianz Parque e tudo, mas também não tem a mesma... O Flamengo consegue ser isso sem ter um estádio para administrar, percebam. E o Atlético Mineiro se equilibra em mecenas. E é o grande time brasileiro no momento, mas ele é o grande time porque ele tem uma meia dúzia de torcedores fanáticos com muito dinheiro que injetam esse dinheiro no futebol. Isso também não é sustentável a médio prazo. Tem uma dívida gigantesca o Atlético. A dívida é gigantesca. O Santos tem um problema seríssimo, né? Tem uma política complicada. Então, acho que todos os clubes brasileiros, quase todos, eu acho que a SAF é uma coisa a ser contemplada como uma possibilidade não só de sobrevivência, como de competição no mercado global. Porque quando o Botafogo se torna uma SAF cujo proprietário é o John Textor, ele começa a ter, a cabeça do John Textor, você tem uma espécie de liga de clubes no qual ele investe. Aí você começa a ter intercâmbio de jogador, intercâmbio de nome. O jogador que o clube da Série B da Bélgica contratou, o brasileiro, ele fez gravar uma mensagem para o Botafogo. Aí começa esse negócio, torcedores do Botafogo indo para o estádio do Crystal Palace com a camisa do Botafogo e sendo reconhecidos como tal. Eu, por acaso, já torci pelo Crystal Palace antes disso, mas não tenho nada a ver com a transação. Eu só consegui ingresso para ver. Agora eu estou na torcida do Crystal Palace. É bem difícil conseguir ingresso na Inglaterra. E aí parte dessas objeções que você mencionou, Matheus, o clube vai ter dono, não faz parte da nossa tradição, depende do ponto de vista do que é dono. O clube brasileiro, muitos deles já tinham dono. Já tem dono. Só que não tem o dono proprietário, o cara que põe dinheiro, o cara que tem transparência, compra. Ele é dono porque ele é o xerife da área. Vamos citar aqui com coisas boas e coisas ruins que fez no Vasco, o Eurico Miranda. O Eurico Miranda era dono do Vasco. O Emil Pinheiro foi dono do Botafogo, o ex-bicheiro. Isso, ou seja, já tinha dono. Só que tinha dono sem transparência, sem apresentar balanço, etc. Então, parte das críticas, quando falava assim, nossa, mas vai ter dono, achava que os clubes não tinham dono, mas não é esse o futebol brasileiro que eu sempre vi. Os clubes têm dono, pode ser que troque de dono no meio do caminho, mas tiveram donos, claro que tiveram, mesmo em fases boas também. Mas Arthur falou do novo dono, né, do Botafogo, o John Textor. Eu tenho reparado uma grande euforia assim, por parte da torcida, a gente até debatia isso alguns programas atrás aqui. Existe hoje por parte da torcida do Botafogo, de certa forma, uma idolatria ao John Textor? Você acha que isso pode estar sendo um pouco exagerado? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem uma coisa muito interessante, não só por ter divisado o Botafogo, ele estudou bem, vocês veem as entrevistas dele, ele sabe o que é o Botafogo, ele sabe o que falar para agradar a torcida, sem também criar falsas expectativas, afinal de contas ele é um empresário. Mas além disso, é interessante que ele seja um empresário do ramo da comunicação, do entretenimento. Então isso dá a ele uma visão de mercado, televisão, por exemplo, que os nossos dirigentes não têm. Ele sabe da negociação da Premier League, ele sabe se comprar 25% do Benfica, ele sabe como vai funcionar o futebol europeu, ele é americano, tem amigos em outros clubes de outros esportes nos Estados Unidos, então isso eu acho muito bom. Agora, do ponto de vista da torcida, eu entendo a idolatria, mas eu sou contra qualquer tipo de idolatria em relação a qualquer tipo de dono, presidente, eu acho isso um problemaço, porque nunca é entregue aquilo que as pessoas esperam. Nunca, em tempo nenhum. E aí você fica frustrado e de repente a pessoa não prometeu aquilo. Não era isso. Né? No campo da política, normalmente as pessoas se vendem como salvadores da pátria, etc. E acaba sempre dando no que a gente assiste. No campo da empresa, do esporte, acho a mesma coisa. Não dá para idolatrar. Ele tem que ser respeitado, porque ele nos respeita. A gente tem que ter paciência com esse processo todo que eu falei. Mas assim, idolatria... Eu vejo as pessoas falando, nossa, o John Textor é carismático. Carismático no meu dicionário é outra coisa.
Ele é articulado, ele é inteligente, ele é simpático. Agora, carismático, ele não é carismático. Né? Carismático é alguém que brilha independentemente de qualquer coisa. O brilho que ele consegue é por conta da ponderação do que ele fala. Então isso eu acho sempre complicado, porque é fácil reverter essa idolatria para uma odiolatria, sabe? E ele não pode ser odiolatrado, entre aspas. Né? Ele não pode, tem que se entender qual é a mecânica. Então eu acho que eu entendo a euforia, entendo o respeito, a gratidão que se tem pelo Textor, eu tenho também. Agora, idolatrar assim como se fosse um salvador da pátria, isso eu acho um caminho muito perigoso, porque senão a gente vai viver numa relação de amor e ódio com alguém que vai mandar no futebol do Botafogo durante 30 anos. É melhor se acostumar com ele. E É um Arthur, equilíbrio muito tava. grande, é um equilíbrio muito curto, né? Sim, Arthur, a gente tava comentando também na última live, quando a SAF foi anunciada no Botafogo, e a torcida fez até uma grande festa lá em General Severiano, quando foi anunciado. E eu tava comentando com eles que a torcida do Botafogo ela foi tão maltratada pelo amadorismo, pelas antigas gestões, que quando chega um cara desse como o John Textor, que apresenta o profissionalismo, então a torcida ela cai nas graças, né? E e a gente sabe também da força da torcida em questão de entretenimento, nas redes sociais, e isso faz muita diferença, não? Não faz, faz. E a torcida do Botafogo é uma torcida de porte grande para médio. Agora ela é muito bem colocada. Né? A torcida do Botafogo faz barulho em rede social. Né? Pega Felipe Neto, Marcela Diné, junta o pessoal do mercado financeiro e mais. Você tem. Parece que ela é maior, porque ela faz barulho, ela ocupa esse espaço de mídia. Isso é importante para um projeto que leve mídia muito em consideração, como certamente é o projeto de John Textor. Não sei qual é, mas como ele é um cara que vem desse ramo, certamente ele sabe o que é vendável. Ele sabe que a camisa. O Botafogo começou a vender camisa para o exterior, né? Para 8 países primeiro, tudo já muito. E não só o John Textor, veja bem, o trabalho feito pelo Jorge Braga, pelo Freeland, pelo Lenin Franco, né, que é o diretor de comunicação, nesse ano que passou, foi um trabalho espetacular. Então ele já encontrou pelo caminho o Textor alguma coisa que ele sabe mais ou menos o que é. O Ronaldo, por exemplo, não tinha ideia do buraco que ele estava se metendo quando decidiu comprar o Cruzeiro, porque não tinha essa clareza. O Botafogo, o Textor, sabe onde ele está pisando e já fez alguns progressos.